Em defesa do Evangelho puro e simples, entra no ar pela Rede do Bem FM. Programa Evangelho Genuíno. Apresentação: Alexandre Fico. Uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Alexandre Fico e pela infinita misericórdia e bondade do Senhor, mais um sábado, estaremos juntos, cultuando ao Senhor através do programa Evangelho Genuíno. Aos seus pés, porque santo tu és, em meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho. Hoje quero tratar com os irmãos uma palavra sobre como precisamos da cruz. O porquê desta cruz, o porquê a cruz é tão importante e por que nós precisamos tanto da cruz. Cada vez mais que nós olhamos, para a nossa vida, para essa nossa vida cheia de pecado, a pecaminosidade dela, como nós precisamos da cruz de Cristo e como ela tem sido deixada de lado. Então hoje eu queria tratar um pouquinho sobre ela. Mas antes, teve um amigo que me parou na rua perguntando se o Alexandre Fico era o Mazola. Sou eu mesmo, meus irmãos, Mazola. Isso é um apelido antigo. Eu sou nascido e criado em Campinas. E quando eu jogava futebol, o meu apelido era Mazola e ficou Mazola. Então muitas pessoas nem me conhecem pelo nome. E ele perguntando, é o Mazola? Eu falei, sou eu mesmo. Então é o Mazola mesmo, Mazola da Vila Industrial há muitos anos. Mas hoje uma nova criatura, né? Então até o apelido ficou de lado. Então com vocês está uma nova criatura, Alexandre Fico, né? Um escravo de Jesus Cristo. O escravo da orelha furada, como foi pregado na quinta-feira. Nós vamos ao momento de oração e já voltamos. Sou pequeno e tão... No programa Evangelho Genuíno, momento de oração. Senhor, mais uma vez nós pedimos licença para levantar a voz a Ti. E fazemos isso por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso irmão. Ó Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, o Senhor permitiu que nós abríssemos os olhos mais uma vez, Senhor. Como nós somos gratos por isso. E nessa tarde que Teu Espírito Santo nos direcione a Tua verdade. Que possamos juntos, eu e meus irmãos, cultuar ao Senhor nesta tarde de sábado. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te bendizemos por aquilo que Tu és, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, porque o Senhor enviou Teu Filho, Jesus Cristo, numa morte vicária, numa morte substitutiva, uma morte que substituiu a nós que deveríamos morrer. Nós agradecemos por isso, Senhor. Pedimos também, Pai, que o Senhor nos ajude das nossas dificuldades, das nossas aflições. Nós pedimos que, dentre essas dificuldades, nada possa impedir de nós Te servir verdadeiramente. Ao meio dessas aflições, que o Senhor seja honrado e glorificado, Senhor. Nos mostra o verdadeiro Evangelho. Nos mostra o Teu querer para as nossas vidas.
porque queremos ser teus servos verdadeiramente. Não queremos ser guiados por vento de doutrina. Nos livre, Senhor, dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos homens gananciosos que viram no Evangelho a possibilidade de enriquecer e têm ficado muito rico. E eles têm ficado cada vez mais rico às custas da fé alheia. Mesmo sabendo, Senhor, que na Tua palavra, Senhor, disse que isso iria acontecer. Nós clamamos misericórdia, Pai. Clamamos misericórdia às pessoas que estão dentro desse lugar que eles denominam igreja, que não passam de sinagogas de Satanás, que mentem, enganam, distorcem a Tua palavra. Tudo, Senhor, através de palavras bajuladoras, de homens com falsos poderes, falsas curas, ou curas que não vêm de Ti. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Tenha misericórdia do Teu povo. Mais uma vez, Senhor. Mais uma vez. Retire, Senhor, dos laços do inimigo os nossos irmãos, Pai. Aqueles que estão lá buscando a Tua palavra. Retire-os de lá, Senhor, por misericórdia. Abre os seus olhos. Tira as escamas. Tira, Senhor, os tampões dos ouvidos. Tira, Senhor, por misericórdia, Pai. Porque é insuportável ver, dia após dia, assistir e escutar esses homens que enganam, mentem por causa de dinheiro, com suas megas igrejas. Outros que nem estão também em rádio nem televisão, mas ao nosso arredor, igrejas poderosas. Tenha misericórdia, Senhor, e tira os teus de lá, por misericórdia. Em nome de Jesus nós oramos agradecido. Amém. Eu quero fazer um convite a todos vocês que têm o desejo de viver mais perto de Deus, assim como eu. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda que seja dor que me una a Ti, sempre te suplicar, mais perto
conhecer a Comunidade Cristã Genuína. Rua 7 de Setembro, número 385, na Vila Industrial. Cultos, terças e quintas, às 8 horas. E aos domingos, às 9 horas da manhã. No Parque Aeroporto em Campinas. Rua Aldo Fossesi Júnior, número 61, no Núcleo Residencial Vila Vitória. Cultos, quartas às 20 horas e aos domingos às 19 horas. Em Hortolândia, Rua Zacarias Costa Camargo, número 560, no Remanso Campineiro. Cultos, quartas e sextas às 20 horas e aos domingos às 19 horas. Em Sumaré, Rua Manuel Dama Figueiredo, número 105, no Parque Sevilha. Cultos, quartas às 20 horas e aos domingos às 19 horas. Comunidade Cristã Genuína. Aqui é proibido pessoas perfeitas. Você está ouvindo programa Evangelho Genuíno. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada somente a Ele. E que se nós quisermos chegar próximo de Deus, precisamos de Cristo em nossas vidas. Nós vamos à palavra, meu irmão. Como precisamos da cruz? Por que nós precisamos tanto da cruz? João 16:33, se você puder abrir, abra, se você não puder, só ouça. João 16:33 diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falando aos discípulos, trazendo um refrigério aos seus corações. Esse é um refrigério, essa paz que o mundo não pode dar, que o mundo não entende. Isso é oferecido a nós. A cruz trouxe isso para nós. E se você está conversando, muitas vezes, entre conversas com amigos, irmãos, vira e mexe, nós falamos como a vida é difícil. Como a vida é difícil. E por incrível que pareça, meus irmãos, essa palavra, como a vida é difícil, ela virou um prato cheio para o falso evangelho, para os exploradores. Virou um negócio ao meio da religião. Não é somente na religião cristã, não, meu irmão. Também em outras religiões. Também aquelas que não se dizem religiões. Como isso nós sabemos que a vida é difícil, ou como o próprio Jesus nos alertou que no mundo nós teríamos aflições, as pessoas acabam que negociando isso, porque ninguém quer passar por dificuldade. As aflições, por mais que nós saibamos que elas viriam e continuarão vindo até o final, enquanto nós estivermos aqui, nós não queremos isso. Por isso a grande pergunta é: por que é tão difícil? Porque nós vivemos em um mundo amaldiçoado pelo pecado, devastado, não só pelas forças da natureza e da enfermidade, mas principalmente pelas ações pecaminosas das pessoas umas com as outras. Ninguém está isento disso, ninguém, meus irmãos, ninguém. Se você não está enfrentando algum tipo de sofrimento ou dificuldade nesse momento, anime-se. Certamente virá, mais cedo ou mais tarde. Virá. Você pode até me achar pessimista, falar: nossa, como esse irmão é pessimista. Mas se você ler a Bíblia, você vai entender o que eu estou falando para você. O que os falsos mestres e profetas te oferecem não é verdade. Quando eles oferecem para você que o cristão vai estar numa redoma blindada, uma blindagem gospel, uma redoma de vidro com blindagem gospel, com cobertura espiritual, com essas unção patéticas, unção de não sei quem, unção de Sacar, unção de Davi, unção de um monte de coisa, meu irmão. As pessoas só não têm unção de Jeremias, unção de João Batista, unção de Estevão. Isso ninguém quer, né? Isso ninguém tem. As outras unções, né? Tudo isso é uma mentira para tomar seu dinheiro. Tudo é uma mentira.
Não existe esse negócio de unção. Para isso, para aquilo outro. Isso é mentira. É por isso que as pessoas pagam por isso. Por isso que as pessoas vão em conferências e pagam por unções. E eu confesso, irmãos, que eu tenho dificuldade de compreender como as pessoas podem acreditar naquilo. Acreditar na palavra dessas pessoas. E eu, ontem, evangelizando um amigo de muitos anos, 20 anos, ele foi lá no escritório, conversando com ele, falando de Jesus, ele é católico. E aí ele pegou, obviamente, o que um católico ou uma pessoa que não conhece Cristo verdadeiramente, até porque os católicos professam uma fé cristã, mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Qual que é a dificuldade? A dificuldade deles é quando eles olham para a televisão, para a rádio, e eles começam a enxergar o que as pessoas fazem. Porque na verdade, meus irmãos, você não precisa ser cristão, nem ser um profundo conhecedor da Bíblia para saber que tudo aquilo que esses caras pregam é mentira. O que eles oferecem é uma mentira. É uma mentira. É bom só para eles. E aí você tem que começar a falar, viu, querido, tudo que seu... Esquece, o evangelho que você escuta em televisão, rádio, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Apaga isso da sua mente. Vamos falar sobre o evangelho. Vamos falar sobre Jesus Cristo. Você tem que tentar desconstruir imagens do que está. Porque principalmente se for uma pessoa que ela não está atravessando por algum problema, no sentido grosseiro da coisa, não no cotidiano das nossas vidas, mas no sentido grosseiro, uma enfermidade, um problema familiar, um problema financeiro. Não. Essas pessoas que estão atravessando esses momentos difíceis são presas fáceis. Vão oferecer exatamente aquilo que eles precisam para a solução da vida deles. Mas para outros, não é tão simples assim. E esse evangelho pregado, meritório, comprado, ele é um desserviço às pessoas. Por isso que eles vão pagar por isso. Então quando eu falo que ninguém está isento de passar por alguma dificuldade, ninguém está. Se você não está enfrentando algum tipo de sofrimento ou dificuldade nesse momento, você no momento está um privilegiado, mas certamente virá. Não tem como falar de outra maneira. Por isso, meus irmãos, se vocês soubessem algumas coisas que eu tenho passado, uma série de contratempos, incômodos e até coisas desanimadoras. Não só eu, muitas pessoas têm passado por isso, né? E confesso que tenho me sentido mal com algumas coisas. A minha pergunta é por que as pessoas acreditam que os cristãos não deveriam se sentir desencorajados, meus irmãos? Por que as pessoas acham que os cristãos não podem passar por momentos difíceis? Até se sentirem desanimados em alguns momentos. Por que as pessoas acham isso? Porque é falado e vivem uma mentira cristã. Uma mentira cristã. Às vezes parece que as circunstâncias são ainda piores para os cristãos. Além de todas as frustrações e tristezas da vida comum a todos, nós temos um inimigo. Temos um inimigo. Declarado, o diabo. Ele é nosso adversário. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, diz que ele anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Esse alguém são os cristãos. As pessoas que já estão a serviço dele, pouco importa para ele. Ele só vai terminar de destruir. Então, mesmo em nossas vitórias, não ficamos tranquilos. Quantas vezes nós se sentimos sobrecarregados e ansiosos, ainda que em meio a um ministério frutífero, mesmo que em meio a um relacionamento com Deus sadio. No entanto, por trás de todos os outros problemas que enfrentamos está o maior deles, o nosso pecado.
o nosso pecado. Nós somos pecadores. E quando eu falo os nossos pecados, não os pecados de outras pessoas contra nós, por mais dolorosos que possam ser, mas o nosso próprio pecado contra Deus. O pecado traz consigo um sentimento de culpa, condenação e alienação de Deus, separação de Deus. Muitas pessoas dizem: eu sei que Deus me ama, mas às vezes me pergunto se Ele gosta de mim. Muitas pessoas dizem isso, porque na realidade, como é vendido um Deus que é somente amor, porque Deus é amor, óbvio, a palavra diz Deus é amor, mas é vendido um Deus que é somente amor, um Deus que ama todo mundo, Papai Noel do universo, o Papai Noel. Então, você não acreditar que Deus te ama, parece soar meio sem fundamento, né? Porque Deus é amor, então eu sei que Ele me ama, mas parece que Ele não gosta de mim. E o que as pessoas querem dizer com isso? Elas dizem: como Deus pode me amar e não gostar de mim? Aí a pergunta é: como Deus pode amar aquela pessoa e não gostar dela? Então a pessoa estava falando: eu sei que Deus me ama e que enviou o seu filho para morrer por mim, mas por causa dos meus pecados e falhas repetidas, sinto o seu descontentamento em relação a mim. E aí é o prato cheio para os falsos mestres e profetas, principalmente com a tal da maldição hereditária. Aí deita ou enrola, né? Porque quando as pessoas chegam a essa conclusão, eles tiram totalmente a responsabilidade da venda que esses falsos mestres fazem. Olha, eu vendi uma boa vida, uma vida sem aflições, e não está acontecendo por quê? Já que eu levo várias pessoas para dar testemunha lá na frente, dizendo que a vida delas melhorou 1.000.000%, eu tinha isso, agora eu tenho 2 vezes mais, eu tinha uma dor ali, a dor sumiu, eu tinha aquilo. E como que está acontecendo para aquelas outras pessoas e para mim não está acontecendo? Então o problema quem é? Se Deus não falha e Deus quer que eu esteja muito bem, se o pastor lá, o profeta, apóstolo, bispo, presbítero, qualquer o nome que ele queiram dar, diz ser um homem de Deus, está falando em nome de Deus, e diz: se eu fizer tal coisa e vai acontecer e não está acontecendo, então o problema sou eu. O problema sou eu. E aí você começa a remoer os seus pecados, o que você está fazendo de errado, o que não está fazendo. É cômodo demais para essas pessoas. Eles vendem algo que não vão entregar nunca e não são culpados disso, porque o culpado é você, porque eles têm a palavra de Deus na boca deles. Eles subiram ao monte, eles se consagraram, eles benzeram o olhinho, a florzinha, a toalhinha. Eles pagaram preço, eles sacrificaram, eles têm uma vida no altar. Então o problema é você, querido. O problema é você, com seus pecados. E com isso, sabe o que acontece? Você se torna escravo dos seus pensamentos. E pior, você fica um alienado por um falso evangelho. Por um falso evangelho. Aí faz com que você cada vez mais negocie com Deus. Cada vez mais você tenha que sacrificar. Isso é algo terrível. É algo nojento. É algo que depõe contra o verdadeiro evangelho. Por isso, meus irmãos, você vê pessoas que passaram a sua vida, desde a sua conversão, no ministério cristão, de forma integral, e até muitas vezes de forma íntegra. Realmente é um cristão comprometido. E não conseguem ter intimidade e relacionamento com Deus. Quantas pessoas cristãos ou cristãs não estão dessa maneira, como eu falei?
Por isso, o que mais vemos nas igrejas hoje é que muitos cristãos, embora no fundo tenham consciência de serem culpados e inseguros, baseiam sua segurança de serem aceitos por Deus por meio da sua sinceridade, de sua experiência, de sua conversão no passado, de seu desempenho religioso, recente principalmente, ou quando desobedece a Deus, acham que não é de uma forma consciente e proposital. E por que isso é verdade? Porque tantos crentes, incluindo aqueles profundamente sérios em seus compromissos cristãos, vivem vidas de desespero silencioso. Eu disse desespero silencioso. Talvez seja você hoje. Você viva uma agonia dentro de você, um desespero silencioso, não entendendo o que está acontecendo na sua vida. Uma resposta a isso é que temos uma visão truncada e muito pequena do Evangelho. Apenas enxergamos como uma porta que atravessamos para nos tornarmos cristãos. Só que nessa visão, meus irmãos, o Evangelho serve somente aos incrédulos. E quando eu falo incrédulos, aqueles que não creem verdadeiramente em Deus, verdadeiramente no seu Filho, verdadeiramente na obra que o Espírito Santo faz através de nós, em nós, apontando para Cristo. Como se uma vez tornado cristão, você não precisasse mais dele, exceto para compartilhar com as pessoas que ainda estão do lado de fora da porta. Ao invés disso, o que você precisa ouvir são os desafios e o passo a passo do discipulado. Outra razão para o nosso desespero silencioso é que muitas pessoas têm uma visão utilitarista do Evangelho. Infelizmente. E isso, na verdade, é a grande maioria esmagadora. As pessoas têm uma visão do que o Evangelho pode fazer por mim. Alguns querem apenas o conhecido, entre aspas, seguro de vida, a boa vida agora e a boa vida futura. Outros estão à procura de uma solução para os seus problemas ou de um caminho para uma vida mais bem sucedida do que ele tem no momento. Alguns sábados atrás eu disse sobre um panfleto de uma igreja. E ali, meus irmãos, realmente mostra a visão das pessoas no Evangelho. É realmente ilustrada pelo nosso evangelismo. Várias igrejas que anunciam o Evangelho, anunciam esse Evangelho utilitário. Venha para a igreja, aqui você, e eles começam. Conhece novos amigos. Como você vai se sentir bem consigo mesmo. Como superar a depressão. Como ter uma vida plena e bem-sucedida. Aprender a lidar com o seu dinheiro, sem ser manipulado por ele. Vou fazer uma pausinha aqui. Aprender a lidar com o seu dinheiro. Você quer aprender a lidar com o seu dinheiro? Você tem uma empresa? Vai fazer um curso no Sebrae. A igreja não foi feita para falar como você administra o seu dinheiro. Até porque, para eles, administrar o seu dinheiro é você fazer lá com dízimo e oferta. Você administrar seu dinheiro é você dar o dinheiro para eles. Voltando aqui. Os segredos da vida familiar bem-sucedida. Como se a nossa vida... Como nós não pudéssemos ter problema familiar. Queria saber quem não tem problema na sua família. Como superar o estresse. Essa visão utilitarista do Evangelho não é um exemplo isolado, meus irmãos. Por isso, irmãos, entre os desafios de fazer discípulos para Cristo, de um lado, e a visão utilitarista do Evangelho do outro, deixamos de ver o Evangelho como a solução para o nosso maior problema. Nossa culpa, condenação e alienação de Deus. Nossa separação de Deus. Porque o nosso pecado, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E eu não canso de falar isso, como diz Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Esse versículo faz com que eu tenha uma abominação sobre aquela música Raridade. É por isso que eu falo, que diz que o pecado que está em você não tem problema nenhum. Isso é uma mentira.
Se o grande problema nosso é o pecado, quando que nós vamos colocar isso em nossa mente, que o pecado é o problema da humanidade? Além disso, não conseguimos enxergar o Evangelho com a base da aceitação diária de Deus em relação a nós. Como resultado, muitos crentes vivem na pobreza espiritual, que é a pior pobreza de todas. Não existe pobreza pior do que a pobreza espiritual. Há algum tempo, meu irmão, uma história, um pastor contou sobre um homem muito rico que deixou uma herança. E eu vou usar essa história como ilustração para nós. Ele deixou uma herança há muito tempo atrás, de 5 milhões para um empregado, um serviçal, dos mais simples. E aquele serviçal tinha servido ele fielmente durante toda a sua vida. Esse valor representava uma grande soma de dinheiro naqueles dias. E o advogado do espólio, do morto, notificou devidamente o senhor sobre sua herança e lhe disse que o dinheiro havia sido depositado no banco. Semanas se passaram e o ex-empregado nunca requereu qualquer parte da sua herança. Por várias vezes, o banqueiro, o gerente, chamou e disse novamente para que ele tinha aqueles 5 milhões disponíveis para retirar a qualquer momento. Aquele senhor respondeu: você acha que eu posso ter 50 reais para comprar um saco de arroz, feijão e farinha de milho? Por não ter não ter lidado com dinheiro, a maior parte de sua vida ele não tinha compreensão da sua riqueza, ele não compreendia o que ele tinha. E como resultado ele estava pedindo por 50 reais quando ele poderia facilmente ter tido muito, muito mais. Essa história ilustra a situação de muitos cristãos hoje. O apóstolo Paulo escreveu sobre pregar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3:8. Ele não estava se referindo à riqueza financeira, não, mas às gloriosas verdades do Evangelho. Para usar as ilustrações dessa história, meus irmãos, do ex-empregado, Paulo estava dizendo que cada um de nós tem 5 milhões disponíveis no Evangelho. No entanto, a maioria de nós está esperando poder extrair um vale de 50 reais. Por que isso é verdade? Simples. A resposta é que nós não entendemos as riquezas do Evangelho, assim como o ex-empregado não compreendia a riqueza daquele valor que estava na sua conta. Alguns anos atrás, se você fosse em uma igreja escutar sobre o Evangelho, as realidades do céu e do inferno eram pregadas regularmente. Não tinha nenhuma dúvida para as pessoas de que havia um inferno e nós tínhamos que evitar ele, e existia um céu a ganhar. E com isso, é verdade que muitos tornaram seu único objetivo em escapar do inferno e ir para o céu quando morresse. Apesar que esse objetivo em si é de um valor estimável, nós não podemos, de maneira alguma, menosprezar esse objetivo de escapar do inferno e morar no céu. Nem por um momento. Porque isso minimizaria o contraste infinito entre passar a eternidade no céu ou no inferno. De maneira nenhuma nós podemos retirar isso. Mas isso é apenas uma parte do Evangelho e não conduz a nossa relação com Deus. Não conduz a nossa relação com Deus hoje. Em nosso Evangelho contemporâneo, a questão do céu e do inferno se tornou irrelevante para a maioria das pessoas. Irrelevante. Igual ao mundo. O mundo não está preocupado com o céu e o inferno. Por quê? Porque eles têm medo de pensar nisso. Pensar no inferno. Pensar no inferno é algo negativo. Imagine se for ver. Não quero nem. Uma coisa negativa eu não quero passar na minha cabeça. Deus me livre de coisa negativa. Vou bater aqui na madeira 3 vezes. Deus me livre disso. O cristão não bate na madeira 3 vezes, né? Nós sabemos disso. Então, por que falar do inferno se é algo negativo? Uma vez, quando eu frequentava uma outra igreja, eu perguntei por que não pregava sobre o inferno e sobre o diabo. A resposta foi
curta e grossa. Não vamos dar moral pra ele, né? Eu achei aquilo tão bonito. Meu Deus do céu. Como se você falar sobre o diabo ou deixar de falar, você tá dando mais moral ou menos moral pra ele. Nossos jovens, por exemplo, a principal preocupação são os relacionamentos. Trabalhadores de classe média estão preocupados com as questões abordadas no folheto da igreja mencionado anteriormente. Trabalhadores que querem progredir, aí interessa para eles o que o Evangelho oferece, a utilidade do Evangelho. O Evangelho utilitarista interessa. Por isso que fica fácil o evangelismo. A questão dos relacionamentos é certamente importante. E eu concordo, meu irmão, que até alguns temas dos panfletos são dignos de nossa atenção, é verdade. Mas esses tópicos nem chegam perto de explorar as insondáveis riquezas sobre as quais Paulo estava escrevendo. O apóstolo provavelmente olharia para nós hoje e diria que estamos pedindo por R$50, ou talvez por alguns reais, quando nós temos 5 milhões no banco. E ele diria que isso é porque realmente nós não entendemos o Evangelho. A realidade da cristandade atual é que, na verdade, a maioria dos cristãos professos conhece muito pouco do Evangelho e sequer entende suas implicações para a vida diária. Eu tenho percebido que a maioria deles conhece o Evangelho apenas o suficiente para entrar na porta do reino. Eles não sabem nada das insondáveis riquezas de Cristo. E você pode, meu irmão, sair perguntando. Faça o teste. Então, irmãos, o que fazemos e por onde começamos para obter uma compreensão prática do Evangelho? Por onde começamos? Há algum tempo eu tenho falado a mesma coisa. Até tenho sido cansativo. E confesso, sobre apresentar o Evangelho da Graça. Falar sobre o Evangelho da Graça. Pregar sobre Cristo e esse crucificado. Mas as pessoas não querem. Elas se sentem ofendidas. Elas se sentem ofendidas. E qual que é a real significado da palavra Evangelho? Essencialmente quer dizer boas novas. E são boas notícias especificamente sobre o nosso relacionamento com Deus. Todos nós gostamos de receber uma boa notícia, especialmente se ela for referente a uma notícia ruim que acabamos de receber. Se nós recebemos uma notícia ruim, é muito bom nós recebermos uma boa notícia, é muito bom. Todos nós gostamos de receber uma boa notícia. Todos nós. Todos nós. Especialmente se ela for referente a uma notícia ruim que acabamos de receber. Por exemplo, se você... Desculpe. Se você acabou de ser informado que tem uma enfermidade grave, um câncer, por exemplo. É uma boa notícia quando o médico lhe diz que é de um tipo que responde prontamente ao tratamento. Você recebeu uma notícia ruim, mas ficou feliz. Logo em seguida veio uma notícia boa. O Evangelho é assim. É a boa notícia que se refere diretamente à pior notícia de nossas vidas. A Bíblia diz que tínhamos um problema sério com Deus, que éramos injustos e ímpios. Então fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Na verdade, ela diz que éramos filhos da ira de Deus por natureza. Filhos da ira de Deus por natureza. Romanos 1, 18, 3, do versículo 10 ao 12 e Efésios 2, 3. Mas hoje o que se é vendido é que você é filho do amor de Deus. Não importa se você está em Cristo ou não. Agora pense nisso. Quero que você pense nisso. Quando você veio ao mundo como um bebê, antes mesmo de ter feito alguma coisa ruim, você era objeto da ira de Deus. E nós vamos enxergar isso mais adiante, porque isso é verdade. Mas, por enquanto, essa é a má notícia que você recebeu. E qual é a má notícia? Que você é filho
da ira de Deus. Por natureza. Filhos da ira de Deus por natureza. Por natureza. Por natureza você é isso. Você escutou a má notícia. Somos inimigos de Deus. Essa má notícia entrou no seu coração. Você é inimigo de Deus. Estamos familiarizados, meus irmãos, com a brincadeira de boa notícia e de má notícia. Você sempre chega com uma pessoa e fala assim: eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. Qual que você quer primeiro? E a maioria das pessoas, na maioria, nós escolhemos a boa notícia primeiro. Escolhemos a boa notícia. Não, fala da boa notícia. Eu quero saber a boa. A má sempre é por último. Só que tem um problema da má notícia ser por último. Ela anula a boa notícia. Quando nós invertemos o papel das notícias e colocamos a boa notícia primeiro, a má notícia, ela anula a boa. Então, quando você prega sobre a ira de Deus em qualquer lugar, em qualquer igreja, as pessoas se sentem ofendidas. Porque elas têm na cabeça delas somente uma boa notícia. Que ela é filha de Deus e Deus quer dar tudo de bom para ela. Deus está no céu lá se movendo para que ela seja a mais feliz possível nessa terra. Aí quando você vai falar sobre a ira, obviamente, as pessoas vão se sentir ofendidas. Por quê? Porque elas são bajuladas 24 horas por dia. As pessoas bajulam, elas vão na igreja e as pessoas ficam bajulando elas 24 horas, cada momento que elas estão lá. Aí você vai falar sobre a ira de Deus, obviamente elas vão ficar ofendidas. Mas a Bíblia inverte essa sequência. Ela nos informa da má notícia de que estamos com problemas com Deus e em seguida nos conta a boa notícia de que Deus providenciou uma solução que supere muito o nosso problema. 3 vezes em suas cartas o apóstolo Paulo retrata um quadro ameaçador de más notícias a nosso respeito. Então toda vez ele diz, mas... Na verdade ele está dizendo... Aqui está a má notícia, mas aqui está também a boa notícia. E nessa mensagem a boa notícia sempre supera a má notícia. Vamos tomar apenas o exemplo de Efésios 2, de 1 a 9. Após nos informar de que éramos por natureza objeto da ira, Paulo diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, na verdade, juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Essa é certamente uma história de superação, uma boa notícia. O que poderia ser um contraste maior do que um objeto da ira de Deus sentado com seu filho em uma posição de glória? O que seria? Essa boa notícia não começa quando morremos. Ela certamente aborda essa questão, mas também diz que há boas notícias para nós agora. Para nós agora. Não temos que nos sentir culpados ou inseguros em nosso relacionamento com Deus. Não temos que ficar imaginando se Ele gosta de nós. Podemos começar cada dia com um entendimento profundamente encorajador de que sou aceito por Deus. Não com base no meu desempenho pessoal, em meus méritos, mas com base na justiça infinitamente perfeita de Jesus Cristo. Que boa notícia! Temos que procurar descobrir a profundidade do significado que há nessa declaração, à medida que passamos a viver Cristo. Pense novamente na história do ex-empregado. E suponha que no momento de receber a sua herança ele não fosse apenas muito pobre, mas também estivesse profundamente afundado em dívidas, por exemplo, de aluguel e outras. E com essa herança ele poderia não somente pagar a sua dívida, como também poderia comprar a sua casa. Sua herança supera em muito a sua dívida. Essa é a verdade do Evangelho. Nós possuímos uma imensa dívida espiritual para com Deus. Uma dívida que não podemos nem começar a pagar. Não há como resolvermos isso. O Evangelho, além de dizer que Jesus Cristo pagou a nossa dívida, fala muito mais. Ele diz que não somos mais inimigos e objetos da ira de Deus, sendo agora seus filhos e filhas, herdeiros com Jesus Cristo de todas as suas riquezas insondáveis. Essa é a boa notícia do Evangelho. Por que o apóstolo Paulo desenvolveu em tal extensão a má notícia da nossa situação? Não podemos começar a apreciar a boa notícia do Evangelho até que vejamos nossa profunda necessidade. A maioria das pessoas
mesmo aquelas que já se tornaram crentes, nunca deram muita atenção a quão desesperadora é a nossa condição, a parte de Cristo, fora de Cristo. Poucas pessoas pensam sobre as implicações terríveis de estar debaixo da ira de Deus. E acima de tudo, nenhum de nós nem sequer começou a entender quão pecadores realmente somos. Jesus uma vez contou uma história sobre um servo de um rei que devia a seu mestre 10.000 talentos, lá em Mateus 18, do 21 ao 35. E um talento equivalia ao salário de cerca de 20 anos de um trabalhador. 10.000 talentos, então, equivaliam a cerca de 200.000 anos de salários. Uma quantia tão grande que teria sido impossível pagar. E por que Jesus usa uma quantia tão exageradamente grande, quando ele sabia que na vida real teria sido impossível para um servo de um rei acumular essa dívida? Jesus gostava de usar hipérboles ou hiperboles para explicar um pensamento. Ele fazia comparações exageradas. No contexto da história, essa imensa soma representa uma dívida espiritual que cada um de nós deve a Deus. É a dívida de nossos pecados. E para cada um de nós é uma quantia assombrosa. Não há como podermos pagá-la. Não tem como. É disso que o Evangelho trata. Jesus pagou nossa dívida por completo, porém fez muito mais do que nos livrar dela. Ele também adquiriu para nós uma herança eterna, de valor infinitamente maior do que o que nós temos no banco, os 5 milhões herdados pelo ex-empregado. Então, quando as pessoas oferecem dinheiro aqui na terra, não significa nada. Nada. Por isso Paulo escreveu sobre as insondáveis riquezas de Cristo. E Deus quer que desfrutemos dessas riquezas insondáveis aqui e agora. Ainda que em meio a circunstâncias difíceis e desanimadoras, ao meio às aflições. Por isso, meus irmãos, só podemos entender essas riquezas insondáveis quando entendemos o Evangelho da Graça, o verdadeiro Evangelho da Graça. E para nós apreciarmos essas riquezas insondáveis, precisamos examinar brevemente nossa condição pecaminosa. Apesar de vivermos em uma época na qual as pessoas não gostam de falar sobre o pecado, somente aqueles que entendem de alguma maneira a enormidade de sua dívida espiritual podem começar a apreciar o que Cristo fez por eles na cruz. Sem uma convicção sincera do nosso pecado, não podemos ter um interesse verdadeiro pelo Evangelho. Além disso, essa convicção realmente deve crescer ao longo da nossa vida cristã. Porque o Espírito Santo, quando vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso tem que crescer. Quanto mais próximo e mais parecido com Cristo ficamos, mais entendemos isso. Mais aumenta a nossa conscientização de nossa pecaminosidade. E isso vai na contramão do que é pregado hoje. Hoje, as pessoas pregam que você é bom. Pregam que você é bom. E um dos mais antigos escritores sobre o tema do Evangelho escreveu o seguinte: a melhor preparação para o estudo dessa doutrina, isto é, da verdade do Evangelho, não é nenhuma uma grande capacidade intelectual, tampouco um aprendizado acadêmico, mas uma consciência impregnada com um senso de nossa real condição de pecadores aos olhos de Deus. Por isso temos que olhar para a nossa condição pecaminosa, a fim de nos prepararmos melhor para explorar essas riquezas insondáveis que temos em Cristo. Por que nós precisamos da cruz? A morte de Jesus Cristo foi o acontecimento mais marcante de toda a história. Séculos antes de ocorrer, ela foi predita em detalhes incríveis por vários profetas do Antigo Testamento. E os milagres e sinais que acompanharam o evento real faz com que a morte de Cristo seja separada radicalmente de todas as outras mortes ocorridas antes e depois. As Escrituras nos dizem que durante a crucificação, o brilhante sol do meio-dia foi totalmente obscurecido até às 3 horas da tarde, mergulhando toda a terra na escuridão. No momento precioso de sua morte, a espessa cortina do templo judaico que separava o Santo dos Santos foi rasgada de cima a baixo por uma mão invisível. Um terremoto dividiu pedras e abriu tumbas próximas. Os mortos foram ressuscitados e saíram dos sepulcros e apareceram mais tarde para o povo em Jerusalém, lá em Mateus 27. Jesus ressuscitou 3 dias após sua morte e durante um período de 40 dias apareceu
a seus discípulos em várias ocasiões, e uma delas para 500 de uma só vez. Depois dos 40 dias, os apóstolos ouviram se afastar e uma nuvem por meio do qual ele se acendeu ao céu. E hoje, há cerca de 2000 anos depois, a cruz é um símbolo universalmente conhecido da fé cristã. Ela desempenha um papel de destaque no projeto arquitetônico e em mobílias de muitas igrejas. A cruz tem sido estilizada em várias peças de joalheria e vem muitas vezes cravejada com pedras preciosas. E essas joias são frequentemente usadas apenas pela beleza, na maioria das vezes por pessoas que não têm a ideia do significado da cruz. E na época da morte de Cristo, a cruz era um instrumento de incrível horror e vergonha. Era a punição mais miserável e degradante infligida apenas a escravos e pessoas de menor importância. Somente a essas pessoas. Por isso que devemos fazer com essas informações, porque a morte de Cristo foi um evento tão surpreendente em si, e como era possível que o Filho eterno de Deus, por quem e para quem foram criadas todas as coisas, conforme diz Colossenses 1, 15 e 16, acabasse em sua natureza humana, morrendo uma das mortes mais cruéis e humilhantes já inventadas pelo homem. Sabemos que a morte de Jesus na cruz não o pegou de surpresa, tanto que ele a predisse continuamente a seus discípulos. Sempre Jesus veio orientando. E com sua crucificação iminente diante de si, Jesus mesmo disse: que direi eu? Pai, me salva desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Jesus diz que veio para morrer. Mas por quê? Por que Jesus veio para morrer? Os apóstolos Paulo e Pedro nos dão a resposta em termos claros e concisos. Paulo escreveu: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E Pedro apontou: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15:3 e primeira carta de Pedro 3:18. Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo, Filho eterno de Deus, tomou sobre si uma natureza humana e teve uma morte terrível em nosso lugar, sofrendo o que deveríamos ter sofrido para pagar a pena pelos nossos pecados e com isso satisfazer a justiça de Deus, a justiça de seu Pai. Essa é a razão da cruz. Essa é a razão da cruz. Eu vou parar por aqui, meus irmãos. Na semana que vem nós voltamos, se assim Deus permitir. E eu quero falar sobre o pecado de Adão. Eu quero dar continuidade sobre qual que é a razão verdadeira da cruz. Guarde essas palavras por enquanto no vosso coração, da importância da cruz. A semana que vem, se Deus quiser, nós voltamos e trataremos sobre o pecado de Adão. Aí nós podemos dar um pouco mais de qualidade nisso. Mas pense como a cruz de Cristo é libertadora. Pense nisso. Pense nisso. Nós já voltamos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz pra por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer.
Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Senhor, mais uma vez nós pedimos licença de levantar a voz a Ti. Em nome de Cristo, Pai. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Nós precisamos da cruz. Como precisamos, Senhor. Como precisamos tomar a nossa cruz todos os dias e segui-lo. Que possamos, Senhor, ficarmos na cruz, esperando o Teu retorno, Senhor. O Teu retorno. Porque quando olhamos a ela, nós enxergamos como somos pecadores. Como somos pecadores. E precisando, Senhor, de um Salvador. Guarda-nos, Senhor, nessa tarde. Guarda-nos para Ti, Senhor. E continue sendo honrado e glorificado através das nossas vidas. Em nome de Cristo que eu oro agradecido. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Com cada um. Essa paz que nós não conseguimos entender, que só encontramos em Cristo, esteja em tua casa e na tua vida. Amém. Da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.